Provérbios capítulo ou Provérbios de número 30. Versículo 24 até o 28. 4 versículos. Vou ligar o telefone aqui que Jesus não vai ligar para mim mesmo. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto: há 4 coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. As formigas não são um povo forte, todavia preparam seu alimento no verão. Em outra versão diz: as formigas não são um povo sem força, mas todavia preparam seu alimento no verão. Os coelhos nada são além de um povo débil, contudo fazem as suas casas na rocha. A logusta ou gafanhoto, em outra versão, não tem rei, contudo andam ou saem em bandos. A aranha, ou em outra versão a lagartixa, segura com as suas mãos e está nos palácios, ou em outra versão, nos passos dos reis. Somente até aqui. Pai, eu te agradeço pela oração que o teu servo fez por mim, e não quero aqui invalidar a mesma, mas complementá-la. E eu te peço, fala através da minha boca, usa a minha mente, fala ao coração do povo que precisa ouvir uma palavra rema, direta, específica do teu coração. A minha fala é fraca, o meu intelecto é fraco, o meu raciocínio é fraco, mas o Senhor é forte. O Senhor é a fonte. Eu sou dependente do Senhor nessa noite. E eu quero cair literalmente nos teus braços, como um bebê que está no colo de sua mãe. Eu me coloco à tua disposição e digo: Senhor, eu sou dependente. Me ajuda nessa noite, porque sem a tua ajuda eu não vou conseguir. Mas se o Senhor estiver comigo, tudo dará certo para a honra e para a glória do teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, o texto que eu acabei de ler é um texto interessante. Está aqui registrado no livro de Provérbios. Já de introdução, eu gostaria de destacar algumas coisas que você precisa entender. Aquilo que a gente chama de contexto, que envolve o texto em especial que eu acabei de ler, os versículos em especial. O livro de Provérbios, ele está ali na categoria dos livros poéticos, né? Salmos, Jó, Eclesiastes, Cantares de Salomão, ele está ali naquela categoria. E o livro de Provérbios é um livro interessante, porque é um livro de sabedoria. Nós temos uma ideia até equivocada de que o rei Salomão escreveu todos os 31 provérbios, e isso não é verdade. O rei Salomão escreveu do capítulo 1, ou do provérbio de número 1 até o provérbio de número 29. Os 29 capítulos, ou os 29 provérbios, foi o rei Salomão que escreveu. E alguns historiadores até acreditam que ele teve ali ajudadores que ajudassem a ele a escrever também esses provérbios. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, além de ele ter auxílio, o proverbista do capítulo de número 30, que eu acabei de ler, é um homem chamado Agur, e a Bíblia diz que ele é filho de Jaque, e a Bíblia também diz que ele tinha 2 alunos, um tal de Itiel e um tal de Ucal. Esse homem, ele tinha 2 alunos, e eu comecei a fazer um contraponto muito interessante, porque Agur, ele era um homem muito sábio. Apesar de ter escrito apenas um provérbio, você percebe que esse homem não era um homem comum. Ele era um homem de uma sabedoria tão alta e tão grande, que ele conseguia tirar lições práticas de coisas pequenas que passavam perto dele. A sabedoria que ele tirava, ele não precisava olhar para um elefante, ele não precisava olhar para uma girafa, ele não precisava olhar para um dinossauro para tirar sabedoria, não.
ele conseguia tirar sabedoria de coisas pequenas como uma formiga. O que eu acho também muito interessante é que na nossa vida sempre passa coisas pequenas. Coisas pequenas sempre. Quantas formigas você acha que você já deve ter matado hoje? Andando, que você não viu. Mas Agur percebeu e olhou para as formigas, um animal tão pequenininho, um inseto tão pequenininho, e conseguiu tirar a sabedoria delas. Existem coisas na nossa vida que elas passam e a gente não dá a bola, nós não damos a mínima. Mas existem coisas que são tão pequenas, mas que ao mesmo tempo são tão grandes. E isso é um paradoxo. O que é um paradoxo? É algo que não encaixa, que é ilógico, que não coaguna, que não junta. Então, Agur consegue tirar sabedoria de coisas pequenas e que parecem ser insignificantes. Muitas vezes Deus não vai falar com você com raios, com trovões. Muitas vezes Ele vai falar com você através de uma brisa suave, do jeitinho que Ele fez com Elias na caverna. Ele muitas vezes não precisa fazer a terra tremer, o fogo, o vento, tudo balançar, tudo quebrar para falar com você. Às vezes Ele vai falar de uma forma tão mansa, tão delicada, e você precisa estar sensível para ouvir aquilo que Deus está falando com você. E muitas vezes você reclama: Deus não está falando comigo. Eu estive aqui 12 dias, e o profeta falou com A, e o profeta falou com B, e o profeta falou com C, e que sou o D, o profeta não falou. Ei, querido, Deus está falando com você. É você que está desligado, é você que não está entendendo, é você que não está com o Wi-Fi ligado no céu. Porque a partir do momento que você entender que Deus está falando com você, não do jeito que você quer, mas do jeito que Ele quer, aí você vai perceber que Deus está falando com você. Alguém pode levantar a sua mão nessa noite e adorar ao Rei? Deus está falando com você. E eu comecei a fazer um contraponto entre a sabedoria de Salomão e a sabedoria desse homem. É interessante que o rei Salomão, ele recebeu a sabedoria diretamente de Deus. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo de número 1, do versículo 7 até o 12. Vocês se lembram da história? O rei Salomão era recém-ungido rei, e ele ali subiu na montanha de Gibeão, onde estava o tabernáculo. Aquele tabernáculo era o templo móvel que era montado e desmontado no deserto. Lembra? O templo de Salomão ainda não tinha sido construído. E aí o Senhor aparece a Salomão e diz: ó Salomão, pede o que você quer. E Salomão não pediu ouro, não pediu prata, não pediu a vida eterna, não pediu a vida dos seus inimigos. Ele disse: Senhor, o povo é como poeira, é muita gente, é numeroso demais. O Senhor cumpriu a promessa que fez a Abraão: eu vou multiplicar a sua semente como as estrelas do céu, como as areias da praia. Você de fato, o Senhor de fato cumpriu a promessa. O povo é numeroso como o pó da terra. Então faz o seguinte: me dá sabedoria e conhecimento para dirigir o teu povo. Aí Deus se agradou do pedido de Salomão e disse: Salomão, eu vou te dar conhecimento, vou te dar sabedoria, e por causa do seu pedido eu vou te dar riqueza, vou te dar prosperidade, e não haverá um homem mais rico que você, e nem agora e nem depois, porque você pediu sabedoria para cuidar do meu povo. Pronome possessivo, o povo era de Deus, e Salomão estava cuidando de algo que não era dele, era algo de Deus. E quando você cuida muito bem, ou você tem a intenção de cuidar bem daquilo que é de Deus, Deus vai se voltar para você, vai te abençoar, vai te prosperar, vai te dar felicidade, porque você está preocupado com aquilo que é de Deus. É por isso que quem se preocupa com a obra é ofertante, quem se preocupa com a obra é dizimista. E quando você cuida da obra de Deus, o Deus que é o dono da obra vai cuidar de você. Então, se você está cuidando da obra de Deus, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare,
Se prepare para ser abençoado. Firma bem as suas estacas, porque você vai transbordar para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, por todo lado você vai ser abençoado. Alguém acredita nisso aqui? E aí a Bíblia diz que o Senhor visita Salomão com a sabedoria incrível. Já a sabedoria de Agur é uma sabedoria natural, também dada por Deus. Está lá no livro de Tiago, na epístola de Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, que todo dom perfeito foi dado pelo Pai das luzes. Foi o próprio Deus também, não da mesma forma que ele fez com Salomão, mas foi o próprio Deus que também deu esse dom perfeito àquele homem. Ele era um homem extraordinário. Vamos lá. Uma outra coisa que eu queria destacar com você é que o método de Agur era o método dos cientistas. O cientista, quando ele está pesquisando algo ou alguma coisa, ele trabalha com a observação. O médico, ele fica observando. O cientista, ele fica observando um experimento. Ou o médico, ele fica observando o seu paciente. E ele trabalha com o método da observação. Porque se você olhar o versículo 25, ele diz: as formigas têm pouca força, ou são um povo fraco, todavia preparam o seu alimento no verão. Por que ele só destaca o verão? Porque ele observa as formigas preparando no outono, na primavera, no inverno e no verão. Ele está observando cada estação que as formigas estão trabalhando, e ele está vendo que a formiga persevera no outono, na primavera, no verão, no inverno. Ele está percebendo que as formigas estão trabalhando. O tempo está passando, as formigas estão trabalhando. E o que eu acho muito interessante aqui é que ele observa, ele para observar, e ele percebe que as formigas têm pouca força, ou não têm força nenhuma. Mas mesmo não tendo força, elas continuavam trabalhando. Perceba por que ele destaca verão. Porque o verão, os grandes exegetas aí do hebraico traduzem esse texto como se o verão fosse a pior estação para as formigas trabalharem. Então ele observa as formigas trabalhando no outono, na primavera, no outono, no inverno. E quando chega no verão, ele percebe: olha, as formigas estão em dificuldade, mas continuam trabalhando. As formigas estão em dificuldade, mas continuam produzindo. As formigas continuam passando luta, mas elas não pararam de trabalhar. Elas estão produzindo. Eu gostaria de dizer para você: eu não sei qual é o verão que você está passando. Eu não sei qual é a dificuldade que você está passando. Moisés, eu estou fraco. Moisés, eu estou sem força. Moisés, eu não consigo. Ei, querido, você vai continuar produzindo. Você vai continuar produzindo. Não importa o verão que você esteja passando, você vai continuar produzindo, 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 produzindo. Alguém adora o Senhor nessa noite? No pior momento delas, elas continuavam produzindo. E o que eu acho interessante, eu comecei a pensar algo interessante. Se você perceber, no capítulo 4 de Neemias, abra sua Bíblia aí, capítulo 4 de Neemias. Aleluia. Eu vou encher vocês de Bíblia hoje. Amém, irmãos? Neemias capítulo 4. Aleluia. A partir do verso 1. Todavia sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. E ele falou diante dos seus irmãos e o exército de Samaria e disse: o que fazem esses fracos judeus? E ele falou diante dos seus irmãos e do exército de Samaria: o que fazem esses fracos judeus? Fortificar-se-ão? Sacrificarão? Acabarão eles em um dia?
revivarão pedras dos montes e do entulho que estão queimadas? Ora, Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, porá abaixo essa muralha de pedra. E aí vem a oração: ouve, ó Deus, porque nós somos desprezados. Torna o opróbrio sobre suas próprias cabeças e entrega-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade e o seu pecado, e não seja apagado diante de ti, portanto eles têm te provocado a ira diante dos edificadores. Agora preste atenção nesse versículo 6, que é poderoso. Assim nós edificamos a muralha, e toda a muralha se completou até a metade, porque o povo tinha mente para o trabalho. Sanbalate e Tobias tentaram desviar o povo do propósito, mas mesmo sendo fracos, mesmo não tendo pouca força, assim como as formigas, eles continuaram trabalhando, eles continuaram produzindo, eles continuaram fazendo. Vai ter muita gente que vai tentar te parar, vai ter muita gente que vai tentar tirar você do foco, do objetivo, mas coloque a sua mente no trabalho, coloque a sua mente no objetivo, coloque a sua mente naquilo que Deus colocou no seu coração. Você não pode parar, porque um ou outro quer te tirar do propósito. Deus colocou um poder, um potencial na sua vida. Você vai completar aquilo que Deus colocou em você. Alguém pode glorificar a Ele aí nessa noite? Aleluia! Eles tentaram impedir. Vocês são fracos, vocês não vão conseguir. Quem são vocês? Se colocar uma raposa em cima dessa muralha, vai cair tudo, zombando. Mas eles colocaram a sua mente no trabalho. Sabe quando a nossa igreja vai sair, pastor? Quando o povo colocar a mente no trabalho. O dia que nós colocarmos a nossa mente no trabalho, a obra sai. Pode ser 20 bilhões de dólares, meu amigo. Se colocarmos a mente no trabalho, o nosso Deus é dono do ouro, da prata. Deus está esperando de mim e de você que coloquemos a nossa mente na obra e no trabalho dele. Quando você colocar a sua mente naquilo que você quer fazer, nos seus projetos pessoais, quando você colocar a sua mente naquilo que você quer realizar, no lugar onde você quer chegar, ninguém pode te parar. Você não vai ficar ouvindo conversa fiada na empresa, às vezes na igreja, no trabalho, na rua, na vizinhança. Você não vai ficar ouvindo conversa fiada de Sanbalate e Tobias que quer te tirar do foco. Ei, querido, quando você colocar a sua mente no trabalho. Eu me lembro daquele ladrão lá, eu acho ele interessante, aquele ladrão. Tinha dois, um do lado de Jesus, um do lado, outro do outro. Aí um diz assim: se o Senhor é o Cristo, por que o Senhor não salva a ti mesmo e salva a nós? Aí o outro diz assim, fala: rapaz, nós estamos aqui porque merecemos. Ele não. Nós estamos aqui porque a gente fez coisa errada, agora ele não. Ô Senhor, vamos fazer o seguinte, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. Aí Jesus diz assim: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Sabe o que eu acho interessante? É que ele poderia ouvir o que o outro disse, mas ele disse: não, eu não vou ouvir o que ele está dizendo, porque eu vou focar no mestre, eu vou focar no dono da vida, no Salvador. E o que eu acho mais interessante é que Jesus estava sendo crucificado junto com eles, e ele teve a capacidade de reconhecer Jesus como Senhor. Você sabe o que significa a palavra Senhor? A palavra Senhor significa dono. Ele está dizendo: eu sei que tu és o dono de todas as coisas, eu sei que o Senhor é dono da vida. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, querido. Ele, além de reconhecer Jesus como Senhor, ele reconhece que Jesus é um rei, porque só um rei tem um reino. Ah, vocês não pegaram.
Vocês não pegaram. Ele, além de reconhecer que Jesus é Senhor, ele reconheceu que Jesus era Rei. E ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: ainda hoje. Eu não quero entrar no mérito da palavra hoje aqui, os teólogos aí sabem, mas olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele focou em Jesus. O foco dele estava em Jesus. O foco dele estava no dono da vida. Ei, querido, se prepare para prosperar. Se prepare para crescer. Se prepare para avançar. Quando você tiver o foco em Jesus. Elas não deixaram de produzir, mesmo que o verão viesse. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 1, no verso 27, olha o que Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas fracas. Moisés, eu sou fraco. Deus escolheu você. Vocês não pegaram. Moisés, eu estou fraco. Deus escolheu você. Porque Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Tem gente que se acha forte demais, que se acha melhor do que o outro. Ei, Deus vai usar coisas fracas para confundir coisas fortes. Aleluia. A palavra fraca aqui, no original, sabe o que significa? Dependência. Deus usa as coisas que são dependentes. Tem gente que é muito autossuficiente. Ele é autossuficiente. Ele acha que ele não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Ninguém fala por mim. Eu faço tudo sozinho, é? Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara. Porque Deus usa as coisas dependentes. E se você é dependente de Deus, se prepare. Se prepare. O Espírito Santo vai te alcançar. Vai te dar força. Não a força humana, mas a força que vem dele. E você será forte. E você será forte. E você será forte. No livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz: forjai espadas das vossas enxadas, lanças das vossas foices. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga ao fraco: eu sou forte. Eu vou dizer, diga ao fraco, você vai dizer: eu sou forte, beleza? Diga ao fraco. Diga ao fraco. Diga ao fraco. Aleluia. Deus ouviu. Deus ouviu. E a força dele está chegando na tua vida. Aleluia. No Salmo de número 27, a Bíblia diz algo interessante. Vocês se lembram? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele é a força. Ele é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é. Interessante. Ele não diz que o Senhor era passado. Ele não diz que o Senhor será futuro. Ali está no presente. Ele está dizendo: o Senhor é. Não pegaram. 8 da noite. O Senhor não era a sua força. Ele não será a sua força. Ele é. Ele é. Agora, nesse exato momento, Ele é a sua força. Ele é a sua força. O Senhor é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Ele é a força da minha vida. Ele é a força da sua vida. Ele é a força da sua família, da sua casa, da sua empresa, do seu lar, da sua igreja. Ele é a sua força. Alguém pode adorar ao Rei nessa noite? Aleluia. Ele é a força da minha vida, de quem me recearei. Aleluia. Ele é a nossa força. Vamos ler aqui
o verso de número 26. Os coelhos nada são além de um povo débil, contudo fazem as suas casas na rocha. Esse texto é um texto complicado, confesso para você de entender. Olha só, os coelhos são povo débil. O que é débil? Alguém que não pensa, que não raciocina, que não discerne. Eles são um povo débil, contudo fazem as suas casas na rocha. Esse texto é um texto esquisito. Como assim os coelhos são um povo débil? E como que eles descobriram que a rocha é um lugar para fazer uma casa, e uma casa segura, se eles são débeis? Se eles não pensam, se eles não raciocinam, se eles não sabem o que é pedra, o que é pau, o que é areia. Eles são débeis. Eles não sabem discernir. Olha, irmão, esse texto é uma dor de cabeça, tá? Esse texto é uma dor de cabeça. Porque como eles entenderam que rocha é um lugar seguro para se construir uma casa, se eles são débeis? Perceba, olha o que o texto diz: os coelhos são um povo débil, contudo fazem a sua casa na rocha. Eu estava vendo um comentarista, ele estava dizendo o seguinte, eu achei algo interessante. Ele disse que um comentarista judeu, ele estava dizendo o seguinte, eu achei muito interessante o que ele disse acerca desse verso, porque é um verso tão complicado de se entender, de se fazer a exegese, de se fazer a interpretação, que você tem que buscar recursos, porque senão você não consegue entender algumas coisas na Bíblia. E eu fiquei com isso na cabeça. Olha só que interessante, ele dizendo que os coelhos, quando começam a construir na rocha, eles percebem pelo seu instinto animal que a rocha é um lugar seguro, lugar de proteção, mesmo sendo um povo débil. E eu fiquei pensando em uma coisa. Se os coelhos constroem a sua casa na rocha, sabendo, mesmo não sendo inteligentes, não tendo discernimento das coisas, mesmo sendo débeis, se eles constroem a sua casa na rocha, aonde eu e você estamos construindo a nossa casa? Que somos imagem e semelhança de Deus, dotados de inteligência, de intelecto, de raciocínio. Será que você vai perder para o coelho? Esse é o tema da minha mensagem hoje. Você não vai perder para o coelho. Se você quer imagem e semelhança de Deus, eu quero saber aonde você está construindo a sua casa. Perceba, os coelhos não são inteligentes, são um povo débil, não pensam. Que gostaria de enfatizar muito bem isso. Eles não pensam, não são inteligentes, mas eles perceberam que a rocha é um lugar seguro. E o que é rocha? Rocha é um lugar firme, sabe? Resistente à chuva, ao vento, ao sol. Rocha fala de coisa firme, de lugar seguro. E eu gostaria de perguntar para você, e responda para si mesmo: aonde você está construindo a sua casa? Aonde você está construindo a sua casa? No capítulo 7 do livro de Mateus, abra aí comigo, por favor, todos abram comigo. Primeiro evangelho sinótico, Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Não adianta só escutar, tem que praticar. Você pode ter rodado aqui no Janeiro Profético, pulado, sapateado,
falado em mistério com os pregadores, se não colocar em prática não vai adiantar nada. É só filosofia, é só emoção. Tem que colocar em prática para acontecer na sua vida. O problema hoje, eu sou pentecostal, tá? Sou pentecostal. Não parece não, mas eu sou. Sou pentecostal, gosto. Acredito que Deus fala. Acredito que Deus revela. Acredito que Deus fala, que batiza com o Espírito Santo. Acredito em tudo isso. Mas as pessoas hoje rodam, pulam, falam em mistério e a vida continua a mesma. Continua na vida de pecado, na vida de mentira, na vida de engano. Não há mudança de vida. Tem que colocar em prática, meu filho. Tem que colocar em prática aquilo que Deus está falando com você. Está ficando tenso aqui o negócio, né? Aleluia. Eu assemelhá-lo-ei ao homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, ou em outra versão, correram os rios, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, vieram as inundações, ocorreram os rios, sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. A Bíblia está falando de dois construtores, dois engenheiros. Um constrói a casa na rocha e outra constrói a casa na areia. E o que eu acho interessante, eu comecei a fazer um contraponto, porque construir na areia é muito fácil, construir na rocha que é difícil. A areia é algo mole, flexível, então é rápido. Construir na rocha é difícil, construir na rocha é demorado, mas na areia é rápido, é da noite para o dia. Você constrói no estralar de dedos. Na rocha você cansa mais, na areia é menos cansativo. Construir na areia, a base é fraca, mas na rocha a base é firme. Tem muita gente construindo a casa na areia, porque vai gastar, na ótica dele, menos tempo, menos trabalho. Para que sofrer tanto? Para que chorar tanto? Se eu tenho um caminho mais rápido, se eu tenho um atalho, se eu não preciso passar pelo processo, pode construir. Mas uma coisa eu te falo: haverá um juízo de Deus, e o juízo veio. Sopraram os ventos, veio a chuva, veio as inundações, os rios correram, combateram aquela casa, e a casa caiu. O que adiantou fazer as coisas rápido, de qualquer jeito, sem trabalho, sem esforço, dando aquele jeitinho brasileiro, como a gente diz? A casa caiu, porque não tem sapata, não tem fundamento. Foi o pastor Joelson, é isso? Falou aqui sobre 32 toneladas de material de cimento, de concreto. Sabe por quê? Porque a igreja está construindo uma base forte, que vai resistir ao tempo, que os anos vão passar, eu vou passar, vocês vão passar, e as gerações futuras vão estar apoiadas sobre aquela base. Sabe por quê? Porque é forte, é firme, é resistente ao tempo. Virão a chuva, vai vir os rios, virão as tempestades, vai vir terremoto, mas vai ficar firme. Por quê? Porque tem base, tem sapata, tem firmeza. Aleluia, porque foi feita sobre a rocha. E o juízo veio sobre a casa na rocha.
mas ela resistiu. Ah, vocês não entenderam. O juízo veio sobre a casa na rocha, mas ela resistiu. O juízo veio sobre a casa na rocha, mas ela aguentou firme. Ela resistiu. Os rios correram, os ventos sopraram, as inundações vieram, a chuva caiu, mas ela aguentou firme. Por quê? Porque aquilo que está lá no Salmo 40, ele firmou os meus pés sobre uma rocha. Aleluia! A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se pedra de esquina. Aleluia! Algo firme, resistente. Sabe o que é casa na areia? Eu vou trabalhar isso aqui um pouquinho. Sabe o que é casa na areia? É pessoas que fazem a sua casa na areia. Esse povo que vive entrando e saindo da igreja. Um mês está na igreja, outro mês está lá fora. É igual o filho pródigo voltou e ficou, né? Mas uns vão e voltam, voltam e vão. Não tem firmeza. Por quê? Porque está construindo a casa na areia. Tem gente que já vem premeditando. Antes do Natal eu vou sair da igreja. Aí eu vou para as baladas. Vou zoar, encher a cara, ficar doidão. Vou namorar com várias meninas. Vou me prostituir, vou me drogar. E aí depois do carnaval, eu vou lá na igreja procurar o pastor. E dizer, ô pastor, eu pequei. Eu errei. Aí o pastor até ajuda o cabra. Estende a mão para ele, ajuda ele. Aí quando chega no final do ano, ele faz de novo. Você está precisando se converter, meu filho. Você está precisando aceitar Jesus de novo. Você está precisando fazer a sua casa na rocha. Até quando você vai ficar brincando com Deus? Até o juízo de Deus vir sobre a sua casa. Porque o juízo vai chegar. E se a tua casa não tiver na rocha, vai cair. Se a tua casa não tiver na areia, vai cair. Me desculpe o que eu vou falar aqui, mas existem pessoas que a gente tem que cortar a asa dele, porque ele já está mal acostumado, como diz aquela música aí secular, você me deixou mal acostumado. Ele vai e volta, ele vai e volta, e você gasta tempo orando, jejuando, pagando preço pela vida do miserável, e ele não se converte. Não se converte porque não quer. Não se converte porque não entra no estreito de Deus. Irmão, se eu já passei por tanta coisa nessa vida, se eu for largar tudo e enfiar a cara no pagode, no samba, na bebedeira, o que vai adiantar? Eu vou ter que ir lá para o final da fila e começar tudo de novo. Quem vai perder sou eu. Que tenho que começar tudo de novo, que tenho que ir lá para o final e dizer, eu errei, e tenho que começar tudo de novo. Agora hoje os caras são engraçados, eles aprontam, fazem o que querem, e quando a gente dá uma palavra dura, acham ruim. Crente rebelde, você está precisando aceitar Jesus de novo. Sabe por que isso acontece? Porque a tua casa está na areia. Mas o crente que tem a casa na rocha, ele é diferente. Ele ouve a repreensão. Vem a chuva, vem o vento, a casa resiste. Porque ele diz, eu sei em quem tenho crido. E por mais doloroso que seja esse momento, os meus pés estão firmados na rocha. Meu amigo, você pode trabalhar no bordel, você pode, não escandalize o que eu vou falar aqui não, você pode trabalhar no motel, você pode trabalhar num lugar onde tem tráfico de droga, prostituição. Se você escondeu a palavra de Deus no seu coração, você não vai pecar. A Bíblia diz, o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, aqui, na verdade o coração é aqui.
É aqui que é a fonte do raciocínio, é a nossa mente. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da nossa mente. Eu escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar. Para não pecar. Eu posso ter amigos que bebem, que se prostituem, que se drogam, mas se eu tenho a palavra de Deus escondida na minha mente, no meu coração, ela vai dizer: eu não posso pecar, eu não vou errar, porque eu temo a Deus, eu penso em Deus, eu estou cravado em Deus, guardado por Deus, eu estou junto e misturado com Ele. Quando você esconde a sua palavra, a palavra de Deus no seu coração, você não peca. Aleluia, aleluia, aleluia. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Esconda a palavra de Deus no seu coração. Aleluia. Existem problemas que não são culpa do capeta, e eu não estou sendo advogado dele aqui, muito pelo contrário, eu quero que ele se lasque, eu quero que ele vá para o lago de fogo mesmo. Mas existem problemas que não é culpa do capeta, não, é culpa minha e é culpa sua. E não adianta transferir responsabilidade, não, a culpa é sua. Você precisa entender aquilo que você fez e reconhecer o seu erro. Essa é que é a verdade. Muitas coisas acontecem na nossa vida por causa das nossas responsabilidades. A chuva, como eu disse, era o juízo de Deus contra aquela casa. Vamos ler aqui o versículo de número 27. Versículo de número 27. Olha o que diz o texto: as logustas não têm rei, entretanto eles todos saem em bandos. As logustas não têm rei, ou em outra versão, os gafanhotos. Olha só que interessante, vou repetir: as logustas ou os gafanhotos não têm rei, entretanto eles todos saem em bandos. Perceba que eles não têm rei. O rei ali é liderança. Eles não têm um líder para guiá-los. E tem gente pegando esse texto aí para dizer que você não precisa de pastor. Não, eu sou pastor de mim mesmo. Eu reúno em casa. Não, eu não preciso ir na igreja não. Eu fico em casa. Eu sirvo a Deus sozinho. Continua nessa daí, achando que não precisa de liderança. Aí que eu saiba também, você é ovelha, não é gafanhoto, nem logusta. Você é ovelha, e ovelha ouve a voz do seu pastor. E nós pastores ouvimos a voz do nosso supremo pastor, que é Jesus, que é o sumo sacerdote, como está lá no livro de Hebreus, que de uma vez por todas entrou naquele santo lugar, no templo celestial, e fez o sacrifício de uma só vez por todos nós, porque o sacerdote entrava no santo dos santos, o sumo sacerdote, entrava no santo dos santos uma vez por ano, para oferecer o pecado dele, oferecer sacrifício pelo pecado dele mesmo e pelo pecado do povo. Mas Jesus não, ele entrou no santo dos santos, no templo celestial, e ele não tinha pecado. Ele ofereceu o seu próprio sangue para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. E se estamos aqui hoje, é porque ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário por nós. Alguém pode adorar ele nessa noite pelo seu sangue? Elas não têm rei, eles não têm rei, mas andam em bandos. Por que eles andam em bandos? Unidade. Unidade. Eles não têm ninguém para mentoreá-los, mas ainda assim eles andam em unidade. A que ponto chegamos, né? A gente aprender com um gafanhoto a ser unido. Porque eu nunca vi um povo mais desunido do que os crentes. Não vi ainda. Estou sendo bem claro.
tudo que é para fazer no reino, na igreja, é uma dificuldade, é uma desunião, tudo é problema. E os gafanhotos ensinam para nós que eles não têm um líder, eles não têm um pastor, eles não têm um rei, mas ainda assim, eles andam em bandos, eles andam unidos. É engraçado que gafanhoto na Bíblia ele tem uma conotação negativa, né? Lembra lá no livro de Joel, quando os gafanhotos vieram e comeram todos os cereais, até para o sacrifício no templo não tinha. O enxame de gafanhotos foi tão grande que devorou tudo. A gente vê isso na televisão hoje em dia. Enfim, a maioria das vezes quando a gente pensa em gafanhoto, a gente pensa em algo negativo, mas essa referência é uma das poucas que tem na Bíblia que o gafanhoto tem uma conotação positiva. E a lição aqui é unidade. Tudo que eles vão fazer em unidade. E nós, seres humanos, imagem e semelhança de Deus, por que nós temos tanta dificuldade em se unir? Por que o marido tem tanta dificuldade de se unir à esposa? Só naquela hora, né? Aí, né? Ele dá um jeitinho, ou ela dá um jeitinho, né? Os casados me entendem. Mas fora isso é um problema. É uma dificuldade. Por que você que é a imagem e semelhança de Deus tem tanta dificuldade em se unir? Quando você vai aprender que a unidade é o segredo? No capítulo 11 de Gênesis, eu gostaria de meditar com você. Gênesis capítulo 11, abra aí a sua Bíblia. Eu falei para vocês que eu ia dar Bíblia hoje para vocês. Abra aí comigo. Gênesis capítulo 11, olha o que diz o verso 4, e eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo alcança o céu, façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre e o que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, verso 6, eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua, isto eles começam a fazer agora, e nada lhes será restrito ou impedido, em outra versão, do que eles imaginam fazer. Vamos, verso 7, desçamos ali e confundamos a sua língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Estes homens aqui resolveram construir uma torre, e o diferencial deles é a unidade. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus reprovava a atitude dele, tanto que Deus desceu e confundiu as línguas. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo algo interessante, que a unidade ela funciona tanto para o bem, tanto para o mal. A unidade ela funciona tanto para coisas boas, tanto para coisas ruins. Tem gente que se une para fazer maldade, mas tem gente que se une para fazer coisa boa. A unidade ela funciona tanto para o bem quanto para o mal. E eles dizendo, olha o que eles dizem, vamos, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles eram tão unidos no objetivo, em cumprir o objetivo, eles falavam a mesma língua, que Deus teve que descer, e isso é testemunho do próprio Deus. Deus disse, olha, vamos descer e confundir a língua deles, sabe por quê? Porque eles vão conseguir cumprir com o seu objetivo. Por quê? Por causa da unidade. A unidade deles era tanta,
tanta que atraiu a presença de Deus na terra. Você não entendeu? A unidade deles era tão grande, na língua, no modo de falar, na visão. A unidade deles era tão tremenda, eles estavam tão unidos, que a presença de Deus desceu na terra. Quando você estiver num nível de unidade tão grande, Deus vai dizer bem assim, ó, eu vou ter que descer. Quando essa igreja se unir de uma forma tão poderosa, falando a mesma língua que o seu líder fala, falando a mesma língua que o seu Deus fala, quando essa igreja se unir, quando você se unir lá na sua família, lá na sua empresa, lá no seu negócio, se prepare, a presença de Deus vai descer, a presença de Deus descerá, a presença de Deus descerá no lugar aonde houver extrema unidade. A unidade atraiu a presença de Deus. Só que Deus fez algo aqui muito simples. Deus não destruiu a torre. Perceberam? Deus fez algo aqui muito simples, pastor Egídio. Deus poderia ter destruído a torre, mas Deus fez algo muito simples. Deus desceu, e o que Deus fez, Moisés? Confundiu o poder da comunicação. Deus fez algo muito simples. Sabe o que eu aprendo com isso? Não há problema em você construir grandes coisas, grandes monumentos, sonhar, crescer, avançar. Deus não tem problema com isso. Agora o grande problema está aqui, ó. Vamos e edifiquemos para nós. O problema aqui era a intenção deles. Nós vamos fazer grandes coisas, grandes obras, vamos chegar em grandes lugares, mas é para nós. Sabe o que eu aprendo com isso? A unidade atrai a presença de Deus na terra, mas o egoísmo das pessoas também atrai a ira de Deus e o juízo de Deus. Vamos fazer para nós. Se você é uma pessoa que é egoísta e só pensa em você, se prepare, se prepare. O juízo de Deus está vindo sobre você. Lembra que eu disse que a unidade atrai a presença de Deus? A unidade, ela funciona tanto para o bem quanto para o mal. Se você é uma pessoa egoísta que só pensa em você, eu tenho medo de pessoas assim que ficam assim, porque eu nunca é nós, sempre eu, singular, eu, isso é perigoso, porque eu sou, porque eu faço, porque eu sou grande, pregador, ministro, empresário, isso é perigoso, isso é sinal de soberba, porque eu, nunca é nós. Isso é perigoso. Vamos fazer para nós. Aí Deus disse, é para vocês? Só para vocês? Vou confundir o poder de comunicação que vocês têm, o poder de fala que vocês têm. Vou confundir. E aí acontece algo interessante, e eu entro no texto que Letícia leu aqui. Havia em Atos capítulo 2 uma situação semelhante. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, em unidade. Só que a intenção era diferente da intenção desses aqui. Eles estavam reunidos esperando o poder. Jesus disse: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E eles estavam, os discípulos reunidos, quase 120,
num cenáculo, reunidos, esperando o cumprimento da promessa de Jesus. E quando eles chegaram num nível de unidade tão grande, a Bíblia diz que foi algo inesperado. A Bíblia usa a palavra de repente. De repente. De repente. De maneira inesperada. Eles estavam ali coesos, unidos, no mesmo lugar. A intenção era totalmente diferente daqueles que estavam construindo a torre. Eles não pensavam em si mesmos, mas no bem comum. Aí Deus disse: agora eu vou descer de novo. Eu vou descer de novo. E agora eu não vou confundir a língua, não. Eu vou derramar uma língua tão poderosa. Eu vou tocar na língua deles de novo, mas agora não é para confundir. Ah, vocês não entendem. Vocês não entendem. Aleluia. Jesus resolveu descer de novo. O Espírito Santo resolveu descer de novo. Ele disse: eu vou descer lá, porque a unidade deles é como cheiro suave às minhas narinas, e eu preciso descer. E a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia da renovação, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um vento veemente e impetuoso, e encheu. Sabe o que é encher, amigo? É ocupar todos os espaços. Quando o Espírito Santo descer sobre a tua vida, todo o espaço que tem na tua vida Ele vai preencher. Lá na tua casa, na tua família, na tua empresa, no teu negócio, na tua igreja, onde houver o espaço, aonde houver espaço, o Espírito Santo vai encher. Alguém recebe essa palavra nessa noite? E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu, em línguas repartidas, como de fogo, que pousaram sobre cada um, sobre cada um, sobre cada um, sobre cada um, sobre cada um deles, e todos, porque a bênção de Deus é completa. Jesus não vai te abençoar pela metade, Ele vai te abençoar de forma plena, completa, em todas as áreas da sua vida. E eles foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? Havia pessoas ali de várias nações, e eles se admiraram. Está lá no capítulo 2, do versículo 7 até o 12. Eles se admiraram que eles conseguiam entender a linguagem de pessoas de outras nações. O brasileiro, se tivesse lá, ia entender o que o americano estava falando. O alemão ia entender o que o chinês estava falando. O etíope ia entender o que o argentino, o espanhol estava falando. Todos estavam ali reunidos. Aleluia! E quando o Espírito Santo desceu, aleluia, aleluia, a linguagem se tornou comum, igual novamente. Ei, querido, quando o Espírito Santo descer sobre a sua vida, se prepare. Aquilo que você não entende, você vai começar a entender. Aquilo que você não sabe, você vai saber. Aquilo que você não ouvia e não compreendia, você vai compreender, porque o Espírito Santo desceu nessa noite. Aleluia. Aleluia. Unidade. O Espírito Santo descerá sobre a sua vida quando você tiver unidade. Para encerra agora. João capítulo 17. Jesus fala algo interessante. Olha o que Jesus diz. Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 17. Aleluia.
Olha o que diz o verso 11. E agora é a oração de Jesus. Jesus estava indo para a eternidade. Jesus ia ser crucificado, depois iria para a eternidade. Olha o que Jesus está orando. E agora eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-te em teu próprio nome aqueles que tu me destes, para que eles sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um. A oração de Jesus foi que eu e você fôssemos unidos um com o outro. Agora olha aqui que interessante. Olha que interessante. O verso de número 20. Olha o que diz. Eu oro não somente por estes aqui, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus orou por mim e orou por você. Ele lembrou de mim e ele lembrou de você. Moisés, eu não tinha nascido ainda, mas ele já orou por você. Ele disse: Pai, lembra do pastor Cristiano, que vai nascer daqui a 2000 anos. Lembra da pastora Fernanda. Lembra do Anísio. Lembra do Faberton. Lembra, Senhor, lembra do pastor Egídio. Lembra, Senhor, eu oro por eles. Lembra do pastor Cláudio. Meu Deus, eu oro por eles, porque eles vão crer em mim. Eles vão crer na minha palavra. Eles ainda não nasceram, mas eles crerão na palavra que foi pregada. E que eles sejam um. Que eles sejam um. Assim como eu e o Senhor somos um. Tem gente que desacredita nessa geração. Tem gente que fala mal da nossa geração. E eu fico muito triste quando eu escuto pastores, pregadores descem a lenha em nós, na nossa geração, porque eles não acreditam no nosso talento, no nosso potencial, na unção, de como pregamos, de como falamos, de como fazemos as coisas. Só que eu fico feliz com uma coisa: eles até podem não acreditar, mas Jesus acredita. Eles não podem acreditar, eles podem até nos desprezar, mas Jesus acredita. Ele acredita tanto que ele diz: Senhor, lembra dos jovens, lembra dos novos, lembra dos adolescentes. Vai ser difícil, vai ser duro, mas se eles crerem e se eles se manterem unidos, Pai, eles vão alcançar, eles vão chegar, eles vão fazer. As pessoas talvez não acreditem em você, não acreditem naquilo que você pode fazer, mas Jesus acredita em você. Jesus acredita em você. Jesus acredita em você. Jesus acredita em você. Acredita tanto que Ele orou por você. Ele disse: Pai, lembra deles, Pai. Eles crerão na minha palavra, na tua palavra. Lembra. E o verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso me preocupa. Sabe por quê? Porque a crença do mundo em Jesus depende da nossa unidade. É o que Jesus está falando. Que o mundo creia, para que o mundo creia que o Pai me enviou, que eles sejam um. Eles têm que ser um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que isso significa? Irmão, isso é sério. Que a nossa unidade, ela vai mostrar para o mundo que Deus de fato enviou Jesus à terra. Isso me faz pensar em outra coisa, que se nós não formos unidos, as pessoas não crerão. E se as pessoas não crerem, nós nos tornamos responsáveis pela incredulidade das pessoas.
Isso é sério, irmão. A nossa falta de unidade mostra para o mundo, depõe para o mundo, e o mundo não crê que Deus enviou Jesus à terra por falta da nossa unidade. Essa aqui é a verdade. Precisamos ser unidos. Precisamos ser unidos. Pai, que eles sejam unidos, como eu sou em Ti e Tu és em mim, para que o mundo creia, 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 para que o mundo creia que o Pai, que o Senhor me enviou. Que sejamos unidos, que sejamos unidos, que sejamos unidos, que todo o espírito de desunidade saia do nosso meio, que haja unidade de pais e filhos, de mães e filhas, de líderes, de pessoas, que haja um espírito de unidade entre nós, e que possamos fazer grandes coisas, no nome poderoso de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu agradeço a oportunidade.